Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reflexão. Boa noite, Carol. Boa noite, Maria da Conceição, Marquinhos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Flavinha. Estamos para mais uma noite de reflexão do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. E nós estamos... Boa noite, Natália, seja bem-vinda, Morgana, e eu também pelo meu outro perfil. Boa noite, Expedita, seja bem-vinda. Deixa eu fixar o comentário aqui. Comentário que dá o que falar. Boa noite, Alessandra, tudo bem? Pronto, o comentário fixado. Alessandra, já que você entrou, tá tudo certo para o início do projeto de amanhã? 5 minutos de paz e sabedoria? Depois você coloca para a gente se está tudo certo, pode fazer a divulgação, pode fazer o marketing, o merchan, como a Babi fala, tá bom? Então, a Alessandra do perfil Despertar Espírita deve estar iniciando amanhã, quarta-feira, às 18 horas, um projeto, 5 minutos de paz e sabedoria, com leitura e breve comentário do livro Minutos de Sabedoria. O Hélio, boa noite, seja bem-vindo. Então, mais um canal de divulgação, tá tudo certo, que ótimo. Mais um canal de divulgação. Eu já estava falando com a Alessandra que eu já venho fazendo o Minuto de Sabedoria há um certo tempo, na verdade já estamos chegando quase que ao final. Boa noite, Livânia, seja bem-vinda. E já estamos quase nos aproximando do final, se não me engano, acho que vai até final de maio, mais ou menos. E então a Alessandra ficou, como ela fez uma postagem, ela ficou entusiasmada de fazer esse projeto. Só que ela vai fazer de forma diferente. Eu só faço a leitura pura e simples da mensagem e faço a postagem. Ela já vai fazer a leitura e um breve comentário sobre o Minuto de Sabedoria. Boa noite, Livinha, seja bem-vinda. Um beijo para o Alain. E então amanhã convido vocês, para que quem não segue o perfil Despertar Espírita, sigam lá, acompanhem, que a Alessandra vai começar a fazer essas lives. Não vai ser live ainda, né? Ela está começando, então ela está fazendo gravações e vai fazer a postagem. Então, toda quarta-feira às 18 horas, uma mensagem, um breve comentário do Minuto de Sabedoria. Fica a dica aí para todos que quiserem acompanhar mais um perfil interessante. Hoje nós temos uma mensagem um pouco curta, embora não seja, a gente fala assim, não é pelo tamanho da mensagem. Boa noite, Babi, boa noite, jovens de Arimateia, nossa querida Valéria, acredito eu. Não é pelo tamanho da mensagem que a gente vai, como que eu diria assim, a gente vai poder avaliar se é boa ou não a mensagem. Às vezes uma mensagem curta, ela é suficiente para trazer um impacto muito grande para a gente. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. E essa mensagem da noite intitula-se Conceitos. E vocês sabem que eu gosto sempre de falar sobre o título, né? Oi, Rosimeire, boa noite, seja bem-vinda. Eu gosto sempre de falar do título, e o título é muito importante. E vejam, não só por uma questão do que o autor quer falar sobre ele, mas também, principalmente, que tenha muito a ver com aquilo que a mensagem vai nos trazer, como um título de um livro. Ninguém coloca o título de um livro por acaso. Tem uma razão muito forte, muito intrincada entre o título e o conteúdo da mensagem. Então o título de hoje chama-se Conceitos. Bom, a gente já ouviu falar de conceitos, todos nós temos os conceitos sobre a vida. Não é isso que o Jerônimo vai estar falando para a gente, mas quando a gente fala em conceitos, a gente lembra de uma outra questão interessante e marcante para as nossas reflexões. Boa noite, Francine, seja bem-vinda. Que são os pré-conceitos. Pré-conceitos por quê? Porque, na verdade, nós trazemos já enraizados dentro de nós algumas verdades que são tidas como imutáveis.
Então a gente estabelece tal coisa e a gente acredita pura e simplesmente que aquilo é verdadeiro e ninguém muitas vezes consegue nos convencer do contrário. São os chamados preconceitos, aqueles conceitos pré-concebidos sobre determinada situação. Então, coisas mais corriqueiras até os preconceitos de ordem geral que a gente vai trazendo. E é difícil da gente vencer os preconceitos, a gente libertar dos preconceitos que a gente vai trazendo, não só dessa vida, mas de outras encarnações. É muito forte, a gente consegue perceber algumas atitudes que às vezes a gente não fala declaradamente, mas a gente pensa. E se a gente pensou, a gente traz aquele preconceito forte dentro da gente. A gente às vezes não fala por uma questão do chamado politicamente correto, não é, como eu diria, não é de uma atitude cristã ter esse pensamento. Então a gente não fala, mas a gente traz ainda enraizado muitos desses preconceitos que a gente tem que vencer, que a gente tem que procurar vencer dia após dia. E sabermos que por mais que eles estejam enraizados dentro da gente vai ter que fazer uma poda, né? Trabalhar ali no terreno do nosso coração, tentar limpar aquelas mazelas das encarnações anteriores. E isso é muito forte dentro da gente. Então não dá para falar de conceitos sem esquecer da outra parte, que são os preconceitos. Mas vamos ver o que o Jerônimo coloca para nós nessa singela mensagem sobre conceitos. Ele fala que o perfume é a alma da flor, o amor é a alma da vida. Olha que comparação bonita. O perfume é a alma da flor e o amor a alma da vida. Olha, o que nos embeleza mais numa flor? A sua cor, a sua textura, a sua forma diferente, que cada flor traz uma matiz, traz uma tonalidade bem diferente. Mas o que mais nos engrandece, né, que a gente sente quando a gente vê uma flor, a gente quer sentir o perfume. Tanto que os perfumes, né, os parfums, como dizem os franceses, eles são feitos, retirados das flores e de lá, da essência da flor. Então o perfume é a alma da flor. Quando se extrai, quando a gente sente o aroma de uma flor, a gente sente aquela coisa agradabilíssima, né? A Flavinha está dizendo que perfume sem flor é como a vida sem amor. Exatamente. Flavinha fez a síntese dessa frase. O perfume sem flor é como a vida sem amor, sem graça nenhuma. É verdade, uma vida sem amor. E o amor é a essência, né? O amor é tudo na vida da gente. E se nós vivermos uma vida sem amor, é viver uma vida insonsa, aquela vida sem graça, sem sal nem açúcar. E é importante que o amor venha coroar a nossa vida. Nós trazemos essa essência divina dentro da gente, porque Deus é amor. João já fala no Evangelho que Deus é amor. Então, o amor é a alma da nossa vida. Ele vai continuar dizendo: há sempre beleza oculta para quantos têm olhos de ver. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, a beleza oculta quando temos olhos de ver. Quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, às vezes a gente olha aquela pessoa, não acha ela tão bonita, tão bela. Mas a essência dela talvez seja de uma grandiosidade incrível. E às vezes você vê uma pessoa tão simples, tão rude, com o rosto já marcado pelo tempo, e você não dá o valor, você vai dar o valor naquela pessoa que tem um certo glamour, que tem uma certa projeção social, aquele galã de novela, aquela artista. Então essas pessoas a gente fica embevecidos, a gente se espelha neles, mas são praticamente, não necessariamente todos, mas a beleza das criaturas está, na verdade, na sua essência, no seu íntimo, no seu âmago. Isso que é importante. E quantos têm olhos de ver? Quantos de nós conseguimos ver? Quantos de nós conseguimos enxergar
além das aparências externas? Quantos? Às vezes a gente faz um julgamento e a gente já vem com aquele preconceito. Se a pessoa ela não tem uma instrução, não significa que ela não tenha cultura. Então, se a pessoa fala errado, se ela não traz um linguajar correto, se ela não traz uma beleza estampada na face, se ela não vem bem vestida, nós já a desprezamos. Já colocamos de lado. Isso é comum. A gente percebe que esses preconceitos existem. Vejam, se uma pessoa simples, uma pessoa assim que a gente coloca humilde, que mora na zona rural, por exemplo, e for num determinado local, chegar assim mal vestida, não mal vestida, mas com a roupa de trabalho dela, já quando ela entrar numa determinada repartição, numa determinada loja, nem sempre vão deixá-la entrar. E às vezes aquela pessoa simples, humilde, pode ter muito mais dinheiro do que uma que está numa roupa, num traje social muito chique. A Alessandra está dizendo que as pessoas olham mais para o lado de fora e não para o lado de dentro da pessoa, para o corpo e não para a alma. Realmente, é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir ter olhos de ver realmente, né? Flavinha, muitas vezes é só a primeira vista, porque quando bonito é só belo por fora e a gente percebe rapidinho se quiser. Sim, isso é verdade. Quando você começa a conviver com uma pessoa, e aí é sempre interessante a gente fazer essas análises, né? Quando você vai se relacionar com uma pessoa, então você está vendo uma menina ou um rapaz, né? Você vai olhar primeiramente, você vai olhar o lado da beleza exterior, né? Que vai te chamar a atenção. Isso é natural, faz parte das relações. Mas depois você começa a conversar com a pessoa, e aí se a pessoa não tiver profundidade, se ela não tiver raiz, se ela não tiver base, vai ser aquela conversa sonsa que não tem o que falar, começar a falar de coisas que não tem nada a ver, não há gostos e interesses comuns. Então é importante que fora a aparência, que a aparência, por mais bela que seja uma pessoa, traga beleza, a beleza passa e a essência da pessoa fica. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Então é muito importante que a gente consiga ter olhos de ver e ouvidos de ouvir também. Estejamos atentos para não cairmos em ciladas que não que os outros nos preparam, mas a gente mesmo pode se preparar, cair numa cilada sem querer. Ele vai dizer também, olha, o perdão é o dissolvente do mal, tanto quanto a luz é o das trevas. O perdão realmente apaga todo o mal. E eu já sempre falei essa situação, o João Carlos não está aí agora, mas eu sempre falo assim, que a gente até por egoísmo deveríamos perdoar. Até por egoísmo nós deveríamos perdoar. Porque o perdão, ele nos liberta, ele nos tira aquela amarra que a gente traz dentro da gente, quando a gente fica preso a mágoas, a ressentimento, imagine como se a gente tivesse preso a uma âncora, né? Aquela âncora que te coloca para baixo, que você não consegue alçar voos, porque está preso aquilo lá. E eu falo que às vezes, além do exercício do espelho, que às vezes que eu falo sempre para a gente estar fazendo essa divulgação, que a gente sabe faz essa divulgação para você fazer logo pela manhã o exercício da autoafirmação, do autoamor, do autoelogio, logo pela manhã, também muitas vezes nós trazemos dentro de nós essas âncoras que estão nos amarrando lá no passado. Então é importante que a gente chegue, uma vez ou outra, olho no olho, frente a frente, a gente mesmo no espelho, e fala assim, o que está te incomodando lá do passado? Por que você ainda traz aquela mágoa, aquele ressentimento? Por que você ainda traz aquela angústia de situações pretéritas que não vão voltar? Aquela pessoa que te magoou e você ainda está preso a ela, hoje ela não é mais aquela mesma pessoa. Ela modificou, traz outras ideias, outros conceitos, outra forma de ser e de agir. E você ainda fica preso a situações, vivendo dia após dia, aquele dia que parece aquele filme lá, O Feitiço do Tempo, que todo dia se repetia exatamente igual. Todo dia repetia exatamente igual.
Então nós precisamos quebrar esse paradigma, nós precisamos sair daquela mesmice, nós precisamos alterar a nossa forma de pensar, de ser e de agir. É fundamental para a nossa libertação. Senão a gente vai ficar preso no passado. E quem fica com os pés no passado não caminha, não consegue atingir o presente e muito menos sonhar com o futuro, porque está sempre vivendo em situações do passado. Aí ele vai continuar dizendo então que se o perdão dissolve o mal, da mesma forma que a luz destrói as trevas. Vejam, olha a comparação. Se nós estamos numa escuridão plena, e se nós acendermos uma pequena chama de uma vela, de um fósforo, a iluminação que naquele local totalmente escuro vai aumentar de tamanha grandeza uma simples luz, uma simples chama de uma vela. Então, se a chama da vela, ela apaga, limpa, tira a escuridão, da mesma forma que o perdão dissolve o mal. E é importante que a gente faça isso. Agora ele continua dizendo: a caridade é o verbo silencioso de Deus, criando e sustentando a vida em toda parte. A caridade é o verbo silencioso de Deus, criando e sustentando a vida em toda parte. Isso é importantíssimo. Boa noite, Martiele. Tudo bem com você? Então vejam, a caridade é o anjo mudo que faz, que acontece, que conseguimos trazer um monte de situações positivas para nós e para as outras pessoas. Então Deus se serve das pessoas para auxiliar as próprias pessoas. Imagine que a gente está precisando muito de um conselho. Nós estamos passando por uma situação difícil e nós não sabemos como resolver. Não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu vou para cima, para baixo ou se eu fico parado. E aí o que a gente faz? A gente chega e faz uma prece sincera. Antes de dormir, principalmente. Estou em dúvida, faço ou não faço? O que eu vou fazer? Vamos ver que a Flavinha falou que a caridade enche os corações de esperança, dá força para o irmão seguir em frente. Então, na dúvida que você tem, você pede assistência do teu anjo de guarda, de Deus, de Jesus, dos mentores espirituais que te acompanham, que acompanham a todos nós. E aí, certamente nós vamos receber a resposta. Só que a resposta não vai vir de uma forma assim, o teu anjo de guarda vai se materializar e falar: olha aqui, fulano, aquilo que você está querendo, faz exatamente isso, desse jeito, que o caminho é desse por aí. Não. Vai agir em nós por meio de outras pessoas, porque Deus se serve de cada um de nós para sermos o anjo mudo da caridade, que às vezes levamos uma palavra, uma frase que às vezes a gente fala para uma pessoa que está em desespero, que está em sofrimento, ela vem como uma luva e serve muito bem para aquela situação. E você às vezes fala sem sequer imaginar que a pessoa está passando por aquilo, está precisando de ouvir uma determinada situação. Você fala por falar. Só que se você não falou por falar, você falou intuído pela espiritualidade, que é, na verdade, a caridade, né? O verbo silencioso de Deus. Então, acreditemos nisso. A Livânia está dizendo que a caridade nos traz uma paz profunda em nós, principalmente, né? Quando a gente faz essa caridade de forma desinteressada. Boa noite, nossa querida Laura Lins, seja bem-vinda. Então, fazer a caridade, às vezes a gente pode até fazer a caridade de uma forma que eu diria assim, a gente não aprendeu ainda, né? A gente não sabe fazer o que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita. A gente ainda presta atenção na nossa mão quando a gente vai fazer uma caridade, principalmente quando a gente vai fazer uma campanha, né? Gente, vamos participar dessa campanha. Então a gente alardeia aos quatro ventos. Não importa, a gente está aprendendo, mas o dia que a gente fizer a caridade de tal forma que a gente não preste atenção
E como não é prestar atenção? Nós prestamos atenção na nossa respiração, salvo quando você está fazendo um exercício físico ou alguma atividade de yoga, por exemplo? Não. Na maneira geral, nós respiramos, não estamos prestando atenção quantas vezes inspiramos e quantas vezes expiramos. E a caridade pura, autêntica e sincera será o dia que a gente estiver fazendo as coisas tão desinteressadamente, sem esperar qualquer pedacinho que seja de reconhecimento, ainda que seja da gente mesmo. Então, que a gente possa usar essa caridade, né, como o verbo silencioso de Deus que o Jerônimo coloca para nós. E aí ele vai fazer uma concepção interessante que tem a ver com com a mensagem de amanhã. Deixa eu ver o que a Flavinha colocou aqui. Hoje saí do mercado com as compras do mês, tinha uma moça venezuelana pedindo qualquer ajuda. Deu um pacote de pão para ela, ela ficou... você deu um pacote. Pronto, Flavinha, que muito bom, não importa. A gente podendo fazer alguma coisa, isso é muito bom. A gente puder ajudar de qualquer forma. Eu tenho percebido até algumas coisas que acontecem, gente, falo para vocês, e às vezes a gente fica, às vezes se sente incomodado quando você para no sinal e vem às vezes alguns desses meninos vender assim balas, jujuba, alguma coisa assim, né? Fica numa situação que você fala assim, e agora? Vou ajudar, não vou ajudar? Você fica naquela situação. Então, se você puder e tiver, arrume algumas moedas, deixa sempre no teu carro. Se para alguém e te pedir, dá, não importa, gente, não vamos fazer juízo de valor. Que bom que nós podemos estar doando, em vez de estarmos ali pedindo. É essa relação que a gente tem que fazer, né? Quando você se depara numa situação que alguém está te pedindo, e aí você está na condição de ajudar, de poder fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer? Vamos fazer. Não vamos ter juízo de valor, não vamos ter... falar, o que ele vai fazer com essa coisa? Ele vai usar para droga? Já é problema da pessoa. Uma pequena moeda, uma simples moeda que você dê, né? Mas não vai pensar só em dar para se livrar da pessoa, porque às vezes a gente faz isso, né? A pessoa está pedindo, sai, vai para lá, vai. A gente já age dessa forma. Vamos tentar ser um pouco menos reacionário, menos julgadores da situação daquele irmão. Porque, na verdade, vão acontecer muito mais situações. Com essa situação que nós estamos vivenciando hoje, pelo isolamento social, pela pandemia, por um monte de empresas fechando, vai aumentar em muito o desemprego. Então é a nossa hora e a nossa vez de fazermos alguma coisa. A hora e a vez de fazermos alguma coisa. Nós não vamos esperar estar tudo bem para fazer alguma coisa, vamos fazer agora. O momento é agora. E eu falei aqui que o Jerônimo, essa frase da mensagem tem a ver com a mensagem de amanhã, porque amanhã ele vai falar de um tema que é interessante também para as nossas reflexões. Não é um tema muito agradável, um tema muito bonito, né? Angélica, seja bem-vinda. Mas faz parte da nossa jornada evolutiva, tá bom? Que é a morte. Então ele fala assim, a morte é a origem da vida, o suicídio, o colapso da razão. Bom, por que a morte é a origem da vida? Porque a gente acreditar que, na verdade, para nós que somos espíritas, que acreditamos na vida após a morte, nós sabemos que a morte não existe. É apenas uma passagem transitória para a nossa verdadeira pátria espiritual. Então, ele coloca para nós que ela é a origem da vida, a vida plena, a vida espiritual, que nós estamos aqui encarnados, vivendo, né? Nós somos espíritos passando por uma experiência material. Não somos uma matéria passando por uma experiência espiritual. Então, esse momento que a gente passa aqui encarnados, que é para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, ele é importantíssimo. Mas lembrarmos que a morte não existe. E ela nada mais é que a origem da vida. Agora, ele faz uma relação muito forte em relação ao suicídio, que é o colapso da razão. E aqui nós não estamos fazendo juízo de valores sobre o suicídio. Não estamos fazendo qualquer juízo, porque ninguém sabe o que passa na alma de um coração, de uma criatura que está passando por uma atrocidade tão grande que
comete um ato de desatino, mas que a gente sempre recomenda a cada um que estiver passando por uma angústia, por uma dor, por uma situação insustentável, não deixe de buscar ajuda, busque ajuda. Se você não sabe a quem recorrer, diz que 188 no CVV sempre vai ter uma pessoa ali disposto para te ouvir, com preparação, com capacidade para te acolher, com capacidade para te amparar, para te ouvir. Porque às vezes a pessoa está precisando que seja ouvida e ninguém tem tempo de ouvir o que ela está passando. Então, se você conhecer alguém que está passando por dificuldade, recomende. O CVV é o caminho certo e seguro para dar uma orientação para as pessoas que estão passando por essa situação de desespero, como coloca a Flavinha. E a Rosimeire está dizendo que sempre faz isso, que doa as moedas e, se possível, algo para comer. É importante a gente começar a trazer essas ideias dentro de nós, né? Trazer essas ideias dentro da gente, guardar dentro do nosso carro, por exemplo, quando a gente sai, quando vai começar agora o período de frio, principalmente na nossa região, aqui mais no sudeste, mantenha um agasalho que você já não usa mais, ou um cobertor daqueles que o pessoal usa para mais simples. De repente você passar e ver um andarilho, uma pessoa que está passando por dificuldade, entregue um cobertor, entregue um agasalho. É sempre importante a gente estar fazendo isso, né? E aí o Jerônimo vai falar de um outro conceito sobre o orgulho. Ele fala que o orgulho é o espinheiro do espírito. Já a humildade é o lírio perfumado que balsamiza o coração. Outro dia eu estava brincando com o pessoal do nosso grupo aí, né? Falando assim, né? Qual que é o seu maior defeito? Então a gente faz uma série de brincadeiras, né? Depois eu falo assim, bom, o meu maior defeito é a humildade. Não, gente, não é, né? A gente sabe que não. Para a gente ser humilde, a gente tem que ter muita bagagem espiritual. A humildade não é uma virtude que se adquire assim no estalar de dedos. Nós ainda trazemos dentro de nós esse germe terrível que é o orgulho. E não adianta você falar, mas eu sou espírita, eu sei que não é bom ser orgulhoso, eu tenho que tentar cultivar a humildade, a beneficência, a paz de espírito. Tudo bem, a gente sabe isso tudo. Só que no íntimo, a gente ainda traz dentro de nós aquela chaminha, aquele viciozinho terrível que é o do orgulho. E às vezes, olha, uma coisa tão simples. A gente está aqui fazendo uma live, né? Aí alguém fala para você, olha, aquilo que você falou foi muito bom, parabéns pela sua live, né? A gente fala, obrigado, mas no íntimo, né? O nosso ego se sente massageado, né? Flavinha, nós somos bem orgulhosinhos, sim, né? Sim. Eu tenho orgulho da minha humildade, é isso que a gente fala, né? Meu orgulho de ser humilde, é verdade, né, Lívia? É verdade. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque o orgulho, ele é como um vírus pequenininho que vai corroendo a gente ali, sabe? Se a gente não prestar atenção, ele vai se inflando, a gente vai se inflando que nem aqueles balões, né? Só que chega um ponto, o que acontece com o balão? Vai estourar. Então, menos, né? Menos. E eu lembrei a história, né, de ontem, naquela questão que a Elizabeth estava falando como é que chama? Da pulga do leão, que uma vez o Chico Xavier estava fazendo um atendimento, então chegou uma irmã que falou assim para ele, nossa, Chico, eu estou assim impressionada, li todos esses livros, principalmente esses da coleção do Emmanuel, né, da época dos cristãos, tudo mais. E chegando à conclusão, Chico, eu tive analisando e cheguei à conclusão que eu acredito que eu fui uma das cristãs que foram devoradas pelo leão. E você, Chico, quem você acha que você foi? O Chico, muito mineiramente falando, falou, olha, minha filha, saber quem foi eu não tenho certeza não. Mas eu desconfio, muito desconfio, que eu deva ter sido a pulga do leão que te devorou, né? E como o Simão Pedro de Lima fala, menos, né?
Menos. A gente não foi nada disso, não. Achar que a gente já foi muita grande coisa é aquilo que eu sempre falo, não queiramos saber quem fomos em existências pretéritas, porque na verdade boas coisas a gente não foi, porque hoje estamos vivendo a nossa melhor encarnação. E se a gente começa a se conhecer um pouquinho, começa a se aprofundar no íntimo de cada um de nós, a gente percebe que a gente já tem muitas coisas que a gente já não gosta do jeito que a gente é, imagina o que a gente já foi no passado. Então, o que passou, passou. E aí ele vai dizer também, ó, o homem que não ama é um cadáver que respira. O amor cobre a multidão dos pecados, não é isso mesmo? Então o homem aqui no sentido amplo, né? O homem, a mulher, o ser humano, que hoje na verdade não se usa mais a expressão já, né? O homem, a mulher, é o ser humano como um todo, é o espírito encarnado, porque o espírito encarnado pode hoje estar ocupando um corpo de um homem e amanhã estar ocupando um corpo de uma mulher. A gente costuma dizer, né, que principalmente precisa passar por muitas encarnações como homem para conseguir um dia chegar à condição de encarnar num corpo feminino. Olha só, porque não é para qualquer um, não. A gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que se se a sobrevivência da raça humana dependesse do homem ter filhos, pararia no primeiro. Não é por aí não. O homem não precisa passar por muitos sofrimentos e então a gente, para adquirir a condição, né, essa condição de amor, que é o exemplo mais sublime do amor de Deus para com as criaturas que Jesus coloca para nós, que é o exemplo de mãe. Então a gente tem que passar por muitas e muitas encarnações ainda para conseguir evoluir a um ponto de chegar numa condição de ter esse amor que tem as mães. Então ele coloca assim, né, que o homem que não ama é um cadáver que respira. Não só o homem, né, qualquer pessoa, a mulher também. A Flavinha está dizendo na música, o amor eu nada seria, né? É verdade, é Paulo de Tarso, musicada pelo Capital Inicial, né? Se não me engano, acho que é isso. E ele vai finalizar dizendo assim, que através de Jesus encontrei Kardec, e com Allan Kardec pude compreender o Divino Mestre. O Jerônimo, na verdade, ele não nasceu espírita. Ele pertencia, se não me engano, à igreja evangélica. Ele veio a conhecer a doutrina espírita ainda em condições normais de saúde, né? Legião Urbana. Esqueci o nome dele agora, Martelli. É o Legião Urbana, mas esqueci, mas tudo bem, deixa para lá. Então, e essa questão de Kardec e Jesus, o Chico deixou muito claro uma situação, né? Que se Kardec tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, ele jamais seria espírita. Mas como ele disse, fora da caridade não há salvação. Renato Russo, é verdade, é isso mesmo. Renato Russo, Legião Urbana. Ele musicou muito bem essa passagem de que Paulo fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver amor, eu nada seria. Se não só isso, né? Qualquer coisa que se não tiver amor. Então vocês vejam que a gente pode fazer tudo que a gente quiser fazer na vida. A gente pode doar, estava falando, vamos doar as moedas, vamos doar as moedas. Eu posso fazer uma caridade, uma campanha do quilo, uma arrecadação em supermercados, eu posso fazer o que for, mas se eu não estiver fazendo isso com amor, de nada vale. Salve, boa noite, seja bem-vindo. A Rosimeire falou aqui, fico triste quando ouço pessoas xingar as crianças ou fazer um irmão que esteja na rua vendendo balas ou pedindo algo, é verdade, né? É isso aí. Não vi, mas vai aprender. Não sei o que vai aprender, mas deixa pra lá. É o tricô das nossas amigas aí. Tricotar na nossa live faz bem também. Faz parte da nossa interação.
Bom, a mensagem então da noite, singela, mas profunda, com bons conceitos. A mensagem de amanhã, que o Jerônimo traz para nós, já é um pouco maior, mas intitula-se A Morte da Morte. Tá? A Morte da Morte. Muito bem, então amanhã nós temos essa mensagem do Jerônimo. Eu estou fazendo os cálculos, eu quero tentar terminar este livro até o dia 4 de maio. May the Force, como diz os adeptos de Star Wars. Quero ver se eu consigo terminar a Escalada de Luz até o dia 4 de maio, para dia 5 estar fazendo um projeto piloto que ainda estamos estudando, dia 5. Eu vou falar do Fábio, sim, vou falar sim. Graças a Deus, gente, o procedimento do Fabinho correu tudo bem, ele já está em casa, foi um procedimento rápido e só ficou o tempo no centro cirúrgico apenas para passar pelo procedimento e foi bem, graças a Deus, a pedra já estava numa posição um pouco mais fácil. Agora ele vai ficar em repouso pelo menos por uns 10 dias, mas já está em casa, está bem, está tranquilo. Agradeço imensamente as vibrações de cada um de vocês e depois eu vou pedir também para cada um de vocês, também para uma companheira nossa aqui de Araraquara, que vai passar por um procedimento cirúrgico já um pouco mais sério amanhã em São José do Rio Preto, no hospital lá de São José do Rio Preto. A nossa querida amiga Nice, da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, Eurice Bronha, ela vai estar passando um procedimento para trocar a válvula do coração. É uma cirurgia muito delicada e ela está lá e eu falei que a gente vai estar fazendo vibrações por ela nesta noite, agora que a gente vai entrar em prece. Então peço a vocês, né, nossa amiga Nicinha, que ela possa receber as nossas melhores vibrações, que o anjo de guarda dela, o seu protetor querido, a equipe médica e espiritual possa amparar ao Dr. Bezerra de Menezes, né, ampará-la nesse momento. Eu vou deixar até o nome aqui do médico aqui, olha, para que vocês possam saber. Não está aqui não, gente. Eu pensei que eu tivesse mandado, mas não tem. Mas, na verdade, é no Hospital do Coração, lá de Rio Preto. No Hospital de Coração, tá? E a gente, então, agradece, então, que as vibrações que nós vamos, então, fazendo por ela. Dani, seja bem-vinda. Chegou para a prece. Acompanhe-nos também na nossa prece que nós vamos estar fazendo agora. Prece também em agradecimento a todos vocês pelo procedimento que o Fábio passou ontem, né? E aqueles que alguém estiver necessitado de vibrações, é o momento que a gente recolhe agora, a gente se recolhe e vamos todos juntos fazer essas vibrações de paz e de harmonia para todos aqueles que estiverem necessitados. Então vamos colocar. Vamos então, queridos amigos, elevar os nossos pensamentos em prece e oração, buscando o amparo uma vez mais da espiritualidade amiga que está sempre nos amparando, rogando o amparo do nosso querido Jerônimo Mendonça, que gentilmente empresta para nós as suas mensagens, que com muito amor e carinho fazemos as leituras e as reflexões. Nos recolhemos intimamente, cada um de nós. Vamos ficar numa posição confortável, tomarmos uma inspiração profunda, soltar o ar lentamente. E nesse momento vamos sentindo essa melodia invadir os nossos corações e sentindo ao nosso lado a doce presença de Jesus, o nosso irmão maior, o nosso amigo de todas as horas que não nos abandona. E para Ele vamos pedir, Senhor, abençoe a cada um de nós aqui presente nesta live, abençoe aqueles que vão vir
assistir depois. Ampare a cada um dos nossos lares, dos nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles que trazemos no nosso pensamento, no nosso coração neste momento. Rogamos, Jesus, que derrame suas bênçãos sobre a nossa humanidade sofrida, que a sua misericórdia possa amparar a tantos corações aflitos, que estão partindo para o plano espiritual, às vezes perdidos, desamparados, sem saber o que se passa, o que acontece. Ampare esses corações, dê consolo àqueles que aqui restam. Olhe, Senhor, pelos desamparados da sorte, que não têm um lar a voltar, uma mão amiga amparar o seu coração. Rogamos também, Senhor, pelos velhinhos dos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos irmãos que são perdidos nos vícios, nas drogas. Enfim, sabes melhor do que nós, Senhor, quem necessita e utiliza as nossas vibrações, a nossa singela prece para amparar a quem necessitar nesse momento. Queremos agradecer a cada um pelas vibrações que fizeram para o Fábio Bonfim, que ele possa continuar recebendo as melhores emanações fluídicas para o seu completo restabelecimento. E também, Senhor, rogamos pela nossa irmã Neurice Bronha, que amanhã vai passar por um procedimento cardíaco no Hospital de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, seu anjo de guarda, protetores queridos, possam amparar a equipe médica, dando a ela a tranquilidade, a serenidade e também amparando o médico e a equipe espiritual que vai cuidar deste procedimento cirúrgico. Cada um de nós também, Senhor, traz um pedido muito íntimo, muito particular a ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Rogamos, Senhor, por toda a equipe médica, por todos os enfermeiros, por todos os atendentes que estão nessa linha de frente. Ampare-o, Senhor. Ampare os nossos governantes para que possam tomar a melhor decisão, lembrando que são meros instrumentos de poder temporário concedido pelo nosso Pai Maior. Rogamos, Jesus, que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar essas águas, colocando o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador segundo as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, de tantos corações queridos que aportam junto a nós, nós fazemos a prece que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradecemos uma vez mais o carinho, a presença de cada um de vocês. Que Jesus nos ilumine a todos, nos dê uma noite de paz, de harmonia e um alegre despertar. E como sempre digo, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Até amanhã, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.